Boa noite a todas, a todos. É um prazer muito grande estar aqui, estar em casa, estar falando para a Advocacia Sergipana. Então, agradecer inicialmente o convite da OAB Seccional Sergipe e cumprimentar as palestrantes que me precederam, a mesa, presidente, moderadora, secretária e a esse público que está até aqui agora aguardando a finalização desse primeiro dia desse grandioso evento. Bem, eu vou tentar ser mais objetivo e conciso, cumprimentar meu amigo Nestor. Aliás, duas críticas ao OAB Sergipe. Primeiro, me dá a tarefa de fechar o evento, depois de várias explanações, e me dá uma tarefa ainda mais árdua, que é falar sobre direito processual penal depois das palavras do professor Nestor. Então, nesses pontos aí, eu acho que a missão é hercúlea. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu vim aqui falar sobre crimes virtuais. Então, rápidas explanações sobre alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês, que na verdade são reflexões, eu acho que são inquietações, eu acho que são ponderações para a gente apenas pensar um pouco a respeito dessa importante temática. Em primeiro lugar, é indubitável que as redes sociais elas trazem uma velocidade muito grande e benefícios muito importantes para a nossa vida. Então, por exemplo, atualmente eu estou morando em Brasília, mas eu consigo me conectar online com meu pai, com minha mãe, os meus filhos conseguem falar com os avós ao clique de um dedo. A gente consegue visualizar, por exemplo, um amigo que está fazendo uma viagem apenas acessando o Instagram dele e curtindo uma foto que ele acabou de postar. Então, isso é, obviamente, um benefício. Contudo, essa velocidade de informações também trouxe alguns problemas. E os problemas que a gente está pontuando agora são os crimes virtuais. A gente podia aqui fazer uma abordagem muito em cima de crimes, por exemplo, patrimoniais, então o receio relacionado ao estelionato, o receio relacionado ao furto, mas eu preferi não tratar disso, eu quero falar sobre outros pontos. A gente tem uma infinidade de crimes que antes eram praticados de um modo, digamos, analógico, que passou a ser praticado num modelo virtualizado, com um alcance muito maior de vítimas e com a imposição de uma dificuldade muito maior para o sistema de persecução penal. Eu estou inserido no sistema de persecução penal, como foi dito, eu sou delegado de Polícia Federal há pouco mais de 15 anos, e a gente detecta essa dificuldade porque hoje você tem um link viciado que é mandado para uma pretensa vítima, que acessa, que fornece os seus dados, daí a pessoa já interage com possíveis vítimas, por exemplo, com uma clonagem de WhatsApp ou de Instagram, solicita transferências bancárias, essas transferências são feitas para contas de laranjas, os saques eles são feitos na boca do caixa, então, enfim, uma dificuldade muito grande para os órgãos de persecução penal, mas esse não é o foco aqui que eu quero chamar a atenção. Dentre a infinidade de crimes que podem ser praticados pela internet, por exemplo, pornografia infanto-juvenil, crimes contra a dignidade sexual de adultos, no repasse não consentido, por exemplo, de fotos e vídeos que geram situações bastante traumáticas para suas vítimas, a gente também pode focar em dois pontos principais. Eu queria aqui falar com vocês a respeito da prática de crimes contra a honra e de racismo e de atuação na defesa da democracia. Eu acho que são essas as reflexões que eu quero trazer aqui com um pouco mais de profundidade. De novo, falando um pouco dessa dificuldade, a gente ainda tem a instabilidade, às vezes, de decisões judiciais que não fornecem uma segurança para que a gente possa atuar, e até do completo desrespeito de plataformas à nossa Constituição e à nossa legislação. Só para citar um exemplo dentro desse parêntese, antes de entrar nesses dois grandes, digamos, focos, a gente não consegue, por exemplo, validamente interceptar as comunicações travadas por WhatsApp. Por quê? Porque a Meta me informa que ela tem uma criptografia ponto a ponto que não pode ser quebrada.
Ou seja, a gente pega um dispositivo constitucional, lá no artigo 5º, no seu inciso 12, ou no 10, se a gente preferir intimidade ou privacidade, mais 12 comunicações telefônicas, e a comunicação telemática está dentro ali da 9296, com essa possibilidade de interceptação, e a gente diz, uma ordem de um juiz no âmbito de uma persecução penal, com clara apresentação de justa causa para tanto, não será cumprida. E não será cumprida porque a empresa decidiu, por exemplo, não ter um escritório aqui no Brasil e decidiu que a nossa Constituição Federal não vale para ela. Excepcionalmente, a gente tem essa possibilidade de mitigação do direito às comunicações, mas uma ordem como essa é uma ordem simplesmente infrutífera e que não surte nenhum efeito. Veja que a própria população ela é jogada contra o aparelho persecutório, porque naturalmente várias pessoas dependem para os seus negócios, para a comunicação com parentes e etc., de WhatsApp, de Instagram e etc., e outras redes sociais, e aí a população fica, por exemplo, sendo jogada contra o Poder Judiciário no momento em que o Poder Judiciário determina, por exemplo, algum tipo de multa ou algum tipo de sanção para essas mega empresas que tratam de redes sociais, que cuidam das redes sociais. Então veja a dificuldade que a gente fica enfrentando. Pois bem, a gente tem um problema que eu tento sempre focar em todas as minhas falas ao público. A gente deposita muitas fichas no nosso sistema persecutório. A gente deposita muitas fichas no nosso direito penal. A gente tem a errada impressão de que o sistema persecutório consegue, por si só, reduzir a criminalidade. A gente acha que com a elaboração de uma lei que aumente uma determinada pena, que isso vai surtir efeito para que a gente tenha menos criminalidade. Então veja que a gente transfere a responsabilidade única e exclusivamente tanto para o sistema persecutório quanto para o poder legislativo. Ao passo que a gente sabe que segurança pública não se faz apenas e tão somente com segurança pública. A gente depende da sociedade. E eu queria exemplificar aqui exatamente dentro da temática crimes virtuais. Imaginem a quantidade de crimes virtuais que são praticados com a utilização de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, enfim, crimes nos quais você tem ali ofensas, por exemplo, à honra, calúnia, injúria, difamação, crimes tipificados na Lei 7716 de 1989, ou seja, na Lei de Racismo, que dependem ou dependeriam para que a gente tivesse uma diminuição significativa desse tipo de criminalidade, muito mais do que da atuação efetiva dos órgãos de persecução penal, mas de uma conscientização da própria sociedade. Eu tenho utilizado uma palavra fundamental nas minhas explanações, que é a empatia. A gente não sente a dor do outro, a gente atua à revelia do que o outro vai sentir. E exatamente talvez por isso a gente tenha uma proliferação tão grande de postagens de ódio nas redes sociais. Postagens de ódio que podem, mesmo não ultrapassando o patamar de prática de delito, mas que podem levar, por exemplo, a uma depressão. A gente está no Setembro Amarelo, podem levar ao suicídio. E o que nos falta? Empatia. E é preciso persecução penal ou a criação de uma lei mais severa para frear esse tipo de prática? Não, é preciso um pouco mais de educação, um pouco mais de civilidade. Ou seja, é a sociedade que é demandada para reduzir esse tipo de postagem tão violenta e que atinge de forma tão frontal outras pessoas. Então, um ponto importante nessa minha fala. Um outro tema que eu disse que ia falar para vocês, nos preocupa bastante também, inclusive enquanto órgão persecutório, a proliferação de fake news, a proliferação de notícias falsas na rede social. A gente tem uma velocidade tão grande na comunicação que a gente não cuida nem de verificar a veracidade de cada coisa que a gente reposta, de cada coisa que a gente curte, de cada coisa que a gente repassa para os nossos grupos de WhatsApp. Eu tenho
3 conceitos rápidos que eu acho que são interessantes para essa minha tarefa aqui, não de resolver definitivamente esses temas, mas de nos fazer pensar sobre esse assunto que a mim me parece muito caro. O primeiro conceito é uma diferenciação, na verdade, que Hannah Arendt faz a respeito de verdade dos fatos e verdade racional. Verdade dos fatos, o contraponto, o oposto de verdade dos fatos é pura e simplesmente a mentira. Então, eu tenho a verdade dos fatos. Márcio está na Conferência Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, ministrando a última palestra. Isso é fato. Se vocês dissessem que quem está ministrando essa palestra aqui é uma outra pessoa, a gente tinha pura e simplesmente a mentira. Então, verdade dos fatos, mentira. Um outro conceito interessante é de verdade racional. E o que é verdade racional? Eu parto de uma premissa, eu me utilizo de conceitos ou de uma verdade científica e eu chego a uma conclusão. O oposto da verdade racional é a ignorância. Então, se você não detém o conhecimento suficiente para chegar àquela conclusão que é cientificamente comprovada, se você faz um pensamento que a gente chama de sofista, você chega simplesmente a uma conclusão que é ignorante. Então, a fake news, ela parte de qualquer dessas premissas. Ou eu posso simplesmente adulterar a verdade dos fatos e publicar uma mentira, algo que não aconteceu. Como eu posso pegar uma premissa fática verdadeira e subverter com uma conclusão que não é permitida pela ciência, pelo pensamento racional? De um lado ou de outro, eu estou causando prejuízo. E veja, só para citar, o prejuízo que a gente pode ter trazendo aqui para a ideia de crime virtual, se a gente estiver pensando, por exemplo, num processo eleitoral, né? Com a disseminação de notícias falsas que possam fazer com que um resultado de eleições possa ser subvertido. E veja que espalhar a mentira é muito mais rápido do que demonstrar que aquele fato realmente é falso, que aquela verdade não é científica. E aí, meus caros, para fazê-los refletir, eu disse que eram 3 conceitos: verdade racional, verdade dos fatos e mentira média. Mentira média é um conceito que foi trazido para mim, pelo menos a primeira vez que eu li, foi Anne Applebaum, num livro fantástico que chama Crepúsculo da Democracia. E ela diz que não há muita necessidade de refinamento na criação da notícia falsa. Basta que eu crie algo palatável ao destinatário. Veja, não é necessário que seja verdade. É necessário que você, como destinatário da notícia, entenda que ela atende à sua cosmovisão, atende ao seu pensamento de mundo. Bom, quando eu tenho uma notícia, por exemplo, num meme de WhatsApp, ou numa fala rápida de Twitter ou de Instagram, que bate com o que eu penso do mundo, para que provar que aquilo é verdade? Ela bateu com a minha cosmovisão, então eu vou repassar massivamente para todas as pessoas que eu conheço, difundindo essa chamada mentira média. E veja quantos problemas isso pode nos trazer. Problemas de assassinato de reputações, problemas de disfunções, inclusive relacionadas à própria ciência, né? E, obviamente, à nossa democracia. Então, aqui, na verdade, o tempo é muito curto. Eu separei essas breves reflexões para que a gente pense o seguinte: há o que a sociedade possa fazer, há o que a sociedade possa trabalhar para que a gente evite disseminação de... Não entendi nada. Ah, é? Beleza, já vamos fechar. Então, desculpem pelo alongado tempo, mas, então, só para nos fazer refletir aqui, há pontos importantes que nós, enquanto sociedade, nós podemos atuar e nós podemos fazer a diferença, digamos assim. Então, não aguardemos apenas órgãos persecutórios, não fiquemos aguardando mudanças legislativas que salvem a humanidade, porque essas mudanças legislativas não alteram a realidade dos fatos apenas e tão somente com uma canetada. A gente precisa evoluir e essa evolução faz com que a gente consiga...
certo, a gente consiga chegar a bom termo. Então, desculpe pelo alongar do tempo, muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite. Isso, a gente agradece, Tomácio.